Uma virgem de 20 anos foi dada em casamento ao milionário mais poderoso do país. Mas o que ela descobriu poderia custar sua vida. Antes de começar, já se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo. Vamos adorar saber. O som das gotas de chuva batendo contra a janela era a única coisa que preenchia o silêncio opressor do quarto. Isadora estava sentada na beira da cama, os dedos entrelaçados no próprio colo, enquanto tentava controlar a respiração acelerada. Seu coração martelava no peito, e a sensação de que sua vida tinha sido arrancada de suas mãos só aumentava a cada segundo. A porta do quarto se abriu sem cerimônia, e Alessandro Montenegro entrou com sua presença imponente. Ele usava um terno escuro impecável, o rosto inexpressivo e o olhar gélido. "O casamento já aconteceu. Você é minha esposa agora", disse ele, a voz baixa, mas cortante. Isadora levantou a cabeça devagar, enfrentando aquele olhar que parecia atravessá-la. "Eu não escolhi isso", respondeu, a voz firme apesar do medo que rastejava por dentro dela. Alessandro deu um passo à frente, sem desviar o olhar. "Nem eu, mas estamos presos nisso. O que você sente sobre essa situação é irrelevante." O silêncio que veio depois foi sufocante. Isadora nunca imaginou que sua vida poderia mudar tão drasticamente. Filha única de um empresário que um dia fora próspero, ela crescera cercada por conforto e expectativas sobre um futuro brilhante. Mas tudo desmoronou quando seu pai se envolveu em dívidas com o homem errado. Alessandro Montenegro não era apenas um milionário poderoso. Ele era temido, influente, e seu nome carregava um peso que fazia qualquer um pensar 2 vezes antes de desafiá-lo. Quando a falência se tornou inevitável, o desespero tomou conta da família de Isadora. Seu pai, em uma tentativa desesperada de evitar a ruína completa, aceitou a única proposta que Alessandro ofereceu: Isadora em troca da dívida. A decisão foi feita sem o consentimento dela. Não houve escolha. Não houve saída. O casamento aconteceu em uma cerimônia restrita, quase fria. Sem convidados, sem festa, apenas um contrato assinado entre 2 famílias. Alessandro sequer fingiu interesse durante o evento. Ele trocou os votos como se estivesse fechando um negócio, sem esboçar qualquer emoção. Agora, ali, dentro daquela mansão que mais parecia uma prisão luxuosa, Isadora sentia sua nova realidade pesar sobre os ombros. "Eu não sou um objeto para ser comprado", murmurou, encarando Alessandro com raiva contida. Ele riu, um som seco e sem humor. "Você é exatamente isso, Isadora. Seu pai vendeu você para salvar a própria pele, e agora você me pertence." Aquelas palavras a atingiram como uma bofetada. Ela sentiu um nó apertar sua garganta, mas se recusou a demonstrar fraqueza. "Se acha que vou me dobrar a você, está enganado." Alessandro arqueou uma sobrancelha, avaliando-a como se estivesse decidindo se valia a pena continuar aquela discussão. "Faça o que quiser. Apenas não se esqueça de que, enquanto estiver aqui, será minha esposa. E esposas cumprem seu papel." Ele se virou para sair, mas parou na porta. "E uma última coisa, Isadora. Não tente fugir. Você não vai gostar das consequências." A porta se fechou atrás dele e ela sentiu o peso de suas palavras se instalar sobre seus ombros. O lugar era grandioso, com corredores intermináveis e cômodos que exalavam riqueza. Mas para Isadora, tudo aquilo parecia sufocante. Não era um lar, e sim uma gaiola dourada. Ela explorou a casa nos dias seguintes, tentando se acostumar à sua nova realidade. Alessandro, por sua vez, não se esforçava para tornar a convivência mais fácil. Ele era distante, frio, quase indiferente. Parecia não se importar com a presença dela. No entanto, havia momentos em que Isadora sentia um olhar diferente vindo dele. Algo que ia além da indiferença. Algo carregado de rancor.
Certa noite, ao atravessar um dos corredores da mansão, ela ouviu vozes na biblioteca. A porta estava entreaberta e sua curiosidade a impediu de seguir em frente sem espiar. "Você realmente vai manter essa farsa por muito tempo?" perguntou. Um homem que ela ainda não conhecia. "Ela vai pagar pelo que fizeram." A voz de Alessandro era baixa, mas carregava uma raiva contida. "Mas foi ela quem causou isso? Ou você está punindo a pessoa errada?" Houve um silêncio pesado antes da resposta de Alessandro. "Os pais dela destruíram minha vida. Agora ela vai viver no inferno ao meu lado." Isadora sentiu o sangue gelar nas veias, o que aquilo significava. Ela nunca soube o que realmente tinha levado sua família à ruína. Mas agora estava claro que Alessandro Montenegro não apenas a desprezava, ele a odiava. E pior do que isso, ela não fazia ideia do motivo. O frio da madrugada parecia se infiltrar pela janela entreaberta, fazendo a pele de Isadora se arrepiar. Mas não era apenas o vento gélido que a fazia estremecer. Ela estava ali, parada no corredor escuro, ouvindo cada palavra cortante de Alessandro na biblioteca. Seu peito subia e descia rapidamente, o coração disparado, enquanto tentava assimilar o que acabara de descobrir. "Os pais dela destruíram minha vida. Agora, ela vai viver no inferno ao meu lado." Aquelas palavras ecoavam na mente de Isadora, como um martelo golpeando seu crânio. O ódio que Alessandro sentia por ela não era apenas um reflexo da transação suja feita por seu pai. Havia algo mais profundo, mais sombrio, algo que ela ainda não compreendia, mas que já fazia seu estômago se revirar de angústia. Um barulho de cadeira se arrastando no chão a despertou do torpor. Seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse processar, e ela girou nos calcanhares, caminhando rápido e silenciosa pelo corredor. Precisava voltar para seu quarto antes que fosse pega espionando. Se Alessandro descobrisse que ela ouvira sua conversa, ela engoliu seco e apertou o passo. Os corredores da mansão Montenegro eram intermináveis, todos muito bem iluminados durante o dia, mas à noite se tornavam sombrios e opressores. As paredes eram decoradas com quadros luxuosos e lustres de cristal que lançavam sombras estranhas pelo chão. Era um lugar sofisticado, mas frio, sem alma, assim como o homem que a mantinha ali. Quando alcançou a porta do quarto, suas mãos tremiam. Com cuidado, girou a maçaneta e entrou, fechando-se rapidamente atrás dela. Apoiou-se contra a madeira maciça e fechou os olhos, tentando acalmar a respiração. "Ele me odeia e quer que eu sofra." A sensação de impotência foi como um soco no estômago. Ela nunca quis aquele casamento, nunca quis fazer parte do mundo de Alessandro Montenegro, mas, de alguma forma, estava envolvida em algo muito maior do que apenas uma dívida. Ela precisava descobrir a verdade. Mas como? Alessandro não falaria nada. Ele mal olhava para ela. Os empregados provavelmente tinham medo demais para dizer qualquer coisa. Seu pai? A raiva subiu pelo seu peito como fogo ao lembrar do homem que a vendera, como um pedaço de carne em troca de sua própria sobrevivência. Ela não queria vê-lo, não queria ouvir suas desculpas vazias. Estava sozinha. A luz do sol filtrava-se pelas cortinas de linho quando Isadora despertou. Passara a noite em claro, revirando-se na cama, tentando encontrar alguma lógica na situação em que estava presa. Levantou-se e caminhou até a grande janela do quarto. O jardim da mansão Montenegro se estendia imenso à sua frente, com flores bem cuidadas e uma fonte no centro, onde pássaros pousavam para beber água. Do lado de fora, o lugar parecia um paraíso. Por dentro era um inferno. Ela precisava sair dali. Mas como fugir de um homem que parecia prever cada um de seus passos? "Bom dia, senhora Montenegro." A voz atrás dela fez seu coração disparar. Virou-se rapidamente e encontrou uma mulher uniformizada, segurando uma bandeja com café da manhã.
Era Luísa, uma das empregadas da mansão. Eu já pedi para não me chamar assim, disse Isadora, cruzando os braços. Luísa hesitou por um momento. Depois caminhou até a mesa e colocou a bandeja ali. Me desculpe, são ordens do senhor Alessandro. Óbvio, até na maneira como deveria ser chamada, ele exercia controle sobre ela. Isadora observou a empregada cuidadosamente. Luísa parecia uma mulher gentil, mas carregava um ar de submissão, como se tivesse sido treinada para nunca ultrapassar os limites. Há quanto tempo trabalha aqui? Perguntou Isadora, tentando soar casual. Luísa abaixou a cabeça, ajeitando o avental. Há alguns anos. Então você conhece Alessandro há muito tempo? A mulher assentiu. Isadora deu um passo à frente, sem tirar os olhos dela. Luísa, me diga uma coisa. Você sabe por que Alessandro me odeia? A expressão da empregada mudou instantaneamente. Sua respiração ficou presa na garganta e seus olhos se arregalaram como se Isadora tivesse perguntado algo proibido. Senhora, eu não posso... Por favor, implorou Isadora, sua voz saindo mais baixa. Eu preciso saber. O silêncio que se instalou foi sufocante. Luísa apertou os lábios, hesitando. Então, finalmente murmurou. Eu não deveria estar dizendo isso, mas tem a ver com Ana Paula. O nome fez Isadora franzir o senho. Quem? Luísa olhou rapidamente para a porta, certificando-se de que ninguém as ouvia. Depois voltou a encará-la. Ana Paula era o grande amor do senhor Alessandro. Eles iam se casar. Uma sensação estranha percorreu o corpo de Isadora. E o que aconteceu com ela? Luísa respirou fundo, apertando as mãos. Ela morreu num acidente causado pelos seus pais. A última frase atingiu Isadora como um golpe brutal. Seu corpo congelou. O quê? Luísa olhou para baixo, incapaz de encará-la. O senhor Alessandro nunca se recuperou disso. Ele a amava mais do que tudo, mas ela morreu e seus pais tiveram culpa. Os pensamentos de Isadora rodavam como um furacão dentro de sua mente. O ódio de Alessandro, a raiva contida. Agora, tudo fazia sentido. Ele a via como a filha das pessoas que destruíram a vida dele. E agora, ela estava presa ao homem que queria vê-la pagar por um crime que nunca cometeu. Seu sangue gelou ao perceber uma coisa. Ele nunca teve a intenção de deixá-la viver em paz. Estava apenas esperando o momento certo para fazê-la sofrer. O ar parecia ter sido arrancado dos pulmões de Isadora. Ela sentia o chão sumir sob seus pés, enquanto as palavras de Luísa ecoavam em sua mente. Ela morreu num acidente causado pelos seus pais. A empregada a observava com olhos cheios de receio, como se estivesse esperando uma explosão, um ataque de negação ou desespero. Mas Isadora apenas ficou ali, parada, sentindo o coração martelar contra as costelas, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que até poucas horas atrás nem sabia que existia. Você tem certeza disso? Perguntou, a voz saindo mais fraca do que gostaria. Luísa hesitou por um momento. Depois abaixou os olhos. Eu só sei o que todos aqui sabem, senhora. O senhor Alessandro nunca falou abertamente sobre o que aconteceu, mas a dor que ele carrega não é segredo para ninguém. Isadora sentiu um nó apertar em sua garganta. Ela não sabia nada sobre Ana Paula. Seus pais jamais mencionaram qualquer tragédia ligada à família Montenegro. Mas se Alessandro acreditava que eles tinham sido responsáveis por isso, então aquele casamento forçado não tinha sido apenas um pagamento de dívida, tinha sido uma vingança. Ela nunca teve uma chance real ali, nunca foi apenas sobre tê-la como esposa, era sobre vê-la sofrer. Naquela noite, Isadora desceu para jantar.
Pela primeira vez desde o casamento, Alessandro estava sentado à mesa, os olhos fixos no celular, enquanto um prato perfeitamente montado repousava à sua frente. A mansão Montenegro era silenciosa por si só, mas naquela sala de jantar, a tensão parecia palpável. O barulho dos talheres contra os pratos era o único som presente. Isadora, no entanto, não estava disposta a continuar com aquele jogo. "Quem era Ana Paula?", disparou sem rodeios. O garfo de Alessandro parou no meio do caminho. Ele ergueu os olhos e, por um instante, ela viu algo diferente ali. Não frieza, mas sim um relâmpago de emoção. Algo sombrio, algo perigoso. "Cuidado com as perguntas que faz", ele advertiu, a voz baixa e carregada de ameaça. Isadora não desviou o olhar. "Você me culpa por algo que eu nem sei o que foi. Pelo menos me diga a verdade." Ele largou os talheres sobre a mesa, os dedos se fechando em punhos. "O que quer saber? Como foi ver a mulher que eu amava morrer? Como foi segurar seu corpo sem vida nos braços? Como foi assistir sua família sair impune?" Cada palavra atingiu Isadora como uma lâmina afiada. Ela abriu a boca para responder, mas Alessandro se inclinou para a frente, os olhos faiscando. "Eu nunca quis esse casamento, Isadora, mas quando seu pai me ofereceu você, percebi que o destino finalmente estava me dando uma chance de equilibrar as contas." Ela sentiu a pele arrepiar. "Você queria me punir?" Ele sorriu, mas não havia humor ali. "Exatamente." Um silêncio sufocante tomou conta da sala. Isadora sentia os dedos trêmulos sobre o colo, mas não queria dar a ele o gosto de ver seu medo. Então ergueu o queixo. "Se acha que vou simplesmente aceitar isso, está enganado." Alessandro recostou-se na cadeira, cruzando os braços. "Não preciso que aceite, preciso apenas que entenda uma coisa. Você é minha esposa, e eu decido como essa relação vai funcionar." O ar ficou pesado entre eles. Isadora sentiu a raiva queimando dentro de si. Ela não sabia exatamente o que seus pais tinham feito, mas de uma coisa tinha certeza: não era um objeto de vingança. E se Alessandro achava que poderia quebrá-la, ele estava prestes a descobrir que ela não era tão frágil assim. Na manhã seguinte, Isadora decidiu que não poderia mais ser mantida na escuridão. Seus pais haviam cometido um crime? Se eram culpados pela morte de Ana Paula? Porque nunca lhe disseram nada? Precisava de respostas. Com o coração acelerado, esperou o momento certo para agir. Alessandro passaria o dia fora, segundo Luísa, o que lhe daria tempo de explorar a mansão sem ser interrompida. Ela começou pela biblioteca. O cômodo era imenso, com estantes de madeira escura que iam até o teto e um aroma de livros antigos no ar. Se houvesse algo sobre o passado de Alessandro ali, seria naquele lugar. Vasculhou as prateleiras, abriu gavetas, examinou papéis, nada. Então avistou um armário trancado. Se Alessandro o mantinha trancado, era porque escondia algo importante. O coração de Isadora martelava no peito enquanto ela procurava uma maneira de abri-lo. Depois de alguns minutos de busca, encontrou um molho de chaves jogado sobre uma mesa lateral. Experimentou uma por uma, até que finalmente ouviu o clique da fechadura se abrindo. Com a respiração suspensa, abriu o armário. E ali, no fundo, encontrou uma caixa de madeira. As mãos tremiam enquanto ela a puxava para fora e retirava a tampa. Dentro dela havia fotografias, e então Isadora viu Ana Paula pela primeira vez. Ela era linda, tinha um sorriso doce, olhos vivos, e nos braços dela estava Alessandro, mais jovem, mais leve, mais feliz. Mas o que realmente fez Isadora prender a respiração foi o que encontrou no fundo da caixa. Um recorte de jornal amarelado pelo tempo. Ela pegou o papel e leu as primeiras linhas. Tragédia na estrada. Jovem morre em acidente causado por empresário renomado. O nome de seu pai estava ali. O nome de Alessandro também. E então,
Isadora viu os detalhes. O carro de Ana Paula foi atingido por outro veículo em alta velocidade. O motorista, o pai de Isadora. O sangue gelou em suas veias. Ela não conseguia respirar. "O que você pensa que está fazendo?" A voz cortante de Alessandro a fez congelar. Ela ergueu os olhos e viu que ele estava parado na porta, o rosto completamente fechado, os olhos escuros como uma tempestade prestes a explodir. Ele caminhou lentamente até ela, os passos ecoando pela biblioteca silenciosa. Eu perguntei, "O que pensa que está fazendo?" Repetiu, a voz baixa, ameaçadora. Isadora segurava o jornal entre os dedos trêmulos. Eu precisava saber a verdade. Alessandro arrancou o papel de suas mãos, amassando-o sem desviar o olhar dela. "E o que achou da verdade, Isadora?" A voz dele estava carregada de ironia e rancor. Ela engoliu seco. "Eu não sabia. Meu pai nunca me disse nada." Ele riu, um som amargo e descrente. Que conveniente. Ela sentiu a raiva crescer dentro de si. "Eu não sou meu pai, Alessandro. Você quer me culpar pelo que ele fez?" Alessandro a encarou por um longo tempo, e então, com a voz baixa e cruel, ele respondeu, "Quero." Isadora sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Naquele momento, soube que Alessandro não tinha intenção alguma de deixá-la escapar de sua vingança. E pior do que isso, ela não fazia ideia do que ele seria capaz de fazer com ela. O silêncio entre eles era sufocante. Os dedos de Isadora ainda seguravam o jornal amassado, o coração batendo tão forte que parecia que sairia do peito. Alessandro estava ali, parado à sua frente, com o olhar carregado de algo que ela não sabia dizer se era ódio, desprezo ou uma raiva contida prestes a explodir. Ele arrancou o recorte de suas mãos e o jogou de volta na caixa com brutalidade. "Você não tinha o direito de mexer nisso." "Eu tinha, sim," retrucou, sentindo a indignação ferver dentro de si. "Você me prendeu nesta casa sem me dar uma explicação. Me tratou como um objeto de vingança. E agora eu descubro que tudo isso, toda essa raiva, é porque meu pai causou a morte da mulher que você amava?" Alessandro riu, mas foi um riso frio, sem humor. "Você fala como se isso fosse pouca coisa." Não foi minha culpa." Ele estreitou os olhos. "Você carrega o sangue dele. Isso já é suficiente." As palavras foram um golpe. Isadora sentiu as pernas fraquejarem, mas não permitiria que Alessandro a visse cair. Ela se endireitou, engolindo, a dor respirando fundo. "Você acha que me punindo vai trazer Ana Paula de volta? Acha que me transformar na sua prisioneira vai mudar o passado?" Alessandro se aproximou mais um passo, até que estavam tão próximos que ela podia sentir o cheiro de seu perfume amadeirado, misturado à raiva contida. "Não, mas me faz dormir melhor à noite." O peso daquelas palavras fez Isadora sentir um arrepio percorrer sua espinha. Ele queria que ela sofresse, e não tinha a menor intenção de parar. Os dias que se seguiram foram um tormento. Alessandro não falou mais com ela depois daquela noite na biblioteca, mas sua presença era constante, sufocante. Ele estava sempre por perto, mas sem nunca olhar diretamente para ela, como se a ignorância fosse uma punição. Os empregados da mansão tratavam-na com respeito, mas também com um cuidado estranho, como se temessem ultrapassar um limite invisível. Isadora percebia os olhares de pena lançados a ela quando achavam que não estavam sendo observados. Ela não era apenas a esposa do patrão. Era a mulher que ele desprezava. E todos ali sabiam disso. O pior de tudo era a sensação de estar cercada por uma jaula invisível. Alessandro nunca precisou trancar portas ou colocar seguranças para impedi-la de sair. Ela sabia que qualquer tentativa de fuga seria inútil. Não tinha para onde ir. E mesmo que tivesse, Alessandro não permitiria.
Certa noite, enquanto tentava ler um livro na biblioteca, Isadora ouviu passos atrás de si. Ela se virou e encontrou Alessandro encostado no batente da porta, observando-a. "O que foi?" perguntou, cruzando os braços. Ele caminhou lentamente até o carrinho de bebidas ao lado da lareira e serviu-se de um copo de uísque. "Está confortável?" Isadora franziu o senho. "O que quer dizer?" Ele tomou um gole da bebida, depois pousou o copo sobre a mesa. "Você está aqui há semanas, tem um quarto luxuoso, empregados à sua disposição, comida de primeira. Mas ainda assim, me olha como se eu fosse um monstro." Ela riu, mas foi um riso amargo. "Porque você é." Alessandro não se abalou. Pelo contrário, seu olhar se tornou ainda mais afiado. "Então por que ainda não tentou fugir?" O coração de Isadora deu um salto. Ela não respondeu. E Alessandro percebeu. "Porque você sabe que não tem saída." Ele se aproximou, os olhos cravados nos dela. "Você pode andar por essa casa o quanto quiser, fingir que está planejando uma forma de escapar. Mas no fundo, sabe que não há lugar para onde correr." Isadora manteve a postura firme, mas seu estômago se revirava. Ele estava certo, mas ela jamais admitiria isso em voz alta. Alessandro inclinou-se um pouco mais, tão perto que Isadora sentiu a respiração quente dele contra sua pele. "Aceite sua realidade, Isadora. Você me pertence." A raiva ferveu dentro dela, e antes que pudesse se controlar, ergueu a mão para dar um tapa nele. Mas Alessandro foi mais rápido. Ele segurou seu pulso no ar, apertando com força suficiente para impedi-la de completar o movimento, mas sem machucá-la. O olhar dele era puro desafio. "É isso que você quer? Que eu reaja, que eu grite, que eu me desespere?" Isadora sussurrou com os olhos faiscando. "Não vou te dar esse prazer." Alessandro segurou seu olhar por um momento, depois soltou seu pulso e recuou, pegando o copo de uísque novamente. "Veremos." Então virou-se e saiu, deixando-a ali, com o peito subindo e descendo em fúria contida. Naquela madrugada, Isadora teve um sono inquieto. Virava-se de um lado para o outro, as palavras de Alessandro martelando em sua mente. Ele queria quebrá-la. Queria que ela se entregasse à dor, ao desespero. Mas Isadora não daria esse gostinho a ele. Foi quando ouviu um barulho no corredor. Ela se levantou devagar, o coração acelerado. A mansão era silenciosa à noite, e qualquer som era facilmente perceptível. Caminhou até a porta e a abriu com cuidado, espiando para fora. Alessandro estava ali, mas algo estava errado. Ele se apoiava contra a parede, uma das mãos pressionando o abdômen, a outra segurando a maçaneta da porta do próprio quarto. Seu rosto estava tenso, o maxilar travado. "Alessandro?" Ele ergueu os olhos para ela, e foi nesse momento que Isadora viu algo que nunca havia presenciado antes. Dor. Não dor emocional, mas física. Alessandro tentou se endireitar, mas cambaleou levemente. Isadora não pensou. Atravessou o corredor e o segurou pelo braço antes que ele desabasse. "Ah, o que aconteceu?" Ele respirou fundo, tentando recuperar o controle. "Não é nada." Mas sua pele estava fria, e Isadora notou que havia algo escuro manchando sua camisa. Sangue. O pânico subiu por sua garganta. "Você está ferido." "Não se meta nisso, Isadora." Ele tentou afastá-la, mas seu corpo cedeu e ela teve que segurá-lo com mais força. "Cala a boca e me deixa te ajudar." Sem esperar permissão, ela passou o braço dele por cima de seu ombro e o ajudou a caminhar para dentro do quarto. Ao acender a luz, Isadora viu melhor o estrago. A lateral do abdômen de Alessandro estava ensanguentada. Ele havia sido atacado. Mas por quem? E por quê? O homem poderoso e inatingível que tentava destruí-la agora estava ali, ferido e vulnerável. E pela primeira vez, Isadora viu algo diferente nos olhos dele. Medo. O sangue manchava a camisa branca de Alessandro.
espalhando-se pelo tecido como uma sombra viva. Isadora sentiu a garganta apertar. Seu coração batia rápido, mas não havia tempo para hesitação. Você precisa de um médico, disse, sua voz carregada de urgência. Não. Alessandro tentou se afastar, mas seu corpo fraquejou e ele teve que se apoiar nela novamente. Alessandro, pelo amor de Deus, você está sangrando. Ele fechou os olhos por um instante, a respiração pesada, como se estivesse reunindo forças. Não quero ninguém envolvido nisso. Isadora mordeu o lábio, a mente girando em milhares de possibilidades. Alessandro era um homem poderoso, cercado de inimigos. Se ele estava ferido e não queria ajuda, significava que aquilo não havia sido um simples acidente. Significava que alguém quis machucá-lo. Você foi atacado. Ele não respondeu. Apenas cerrou os dentes, tentando se manter de pé. Se não quer chamar um médico, então deixa eu cuidar disso. Alessandro soltou uma risada fraca, amarga. Você quer cuidar de mim depois de tudo que eu fiz? Eu não sou como você. Ela o ajudou a caminhar até a cama e ele se sentou pesadamente, levando a mão ao ferimento. A expressão de dor contorcendo seu rosto foi a prova de que ele estava pior do que deixava transparecer. Onde está o kit de primeiros socorros? Perguntou Isadora apressada. No banheiro. Segunda gaveta. Ela correu até lá, abriu a gaveta indicada e pegou tudo o que precisava. Gaze, álcool, ataduras. Quando voltou, Alessandro estava recostado na cama, a respiração irregular. Isadora se ajoelhou ao lado dele e começou a desabotoar sua camisa. Ele observou seus movimentos em silêncio, mas não tentou impedi-la. Quando afastou o tecido, prendeu a respiração. O corte era profundo, na lateral do abdômen. A pele ao redor estava avermelhada, o sangue escorrendo devagar. O que aconteceu com você? Já disse. Não se meta nisso. Ela bufou, irritada. Você tem um corte enorme na barriga e não quer me dizer nada? Alessandro fechou os olhos. Por um instante, como se estivesse lutando contra a dor. Eu cuidei de um problema, mas o problema reagiu. Isadora franziu o senho. Isso quer dizer o quê? Ele abriu os olhos e a encarou. Que tem gente que adoraria me ver morto. Aquelas palavras fizeram um arrepio percorrer a espinha de Isadora. Ela não respondeu. Apenas pegou um pano limpo, molhou com álcool e levou até o ferimento. Isso vai doer. Alessandro soltou um pequeno riso. Não mais do que eu já estou sentindo. Isadora pressionou o pano contra o corte e Alessandro se encolheu, soltando um grunhido baixo. Seu corpo ficou tenso sob o toque dela, mas ele se manteve imóvel. Quem fez isso com você? Perguntou sem desviar os olhos do ferimento. Não interessa. Interessa sim. E se tentarem de novo? Alessandro respirou fundo, parecendo exausto. Eu sei lidar com meus inimigos, Isadora. Ela terminou de limpar o sangue e começou a enfaixar a região. Os músculos dele estavam rígidos sob seus dedos, e pela primeira vez, Isadora percebeu como Alessandro era forte. Ele sempre foi uma presença imponente, mas ali, tão perto, tão vulnerável, parecia diferente, parecia humano. Ela mordeu o lábio ao perceber o pensamento. Não podia sentir pena dele. Ele era o mesmo homem que a tratava como um objeto, que a via como um troféu de vingança. Mas, ao mesmo tempo, ele estava ali, ferido, deixando que ela cuidasse dele. Por quê? Pronto, disse, amarrando a atadura com cuidado. Mas você precisa descansar. Eu não tenho tempo para isso. Ah, claro, porque você é um super-homem, não é? Isadora cruzou os braços. Você está perdendo sangue, Alessandro. Se não descansar, vai acabar piorando. Ele a encarou e por um breve momento algo brilhou em seus olhos, algo que Isadora não conseguiu identificar. Então, para sua surpresa, ele soltou um suspiro cansado. Está bem, ela arqueou as sobrancelhas. Você concordou comigo? Não se acostume.
Ela soltou um pequeno riso, balançando a cabeça. Deita. Eu vou ficar aqui. Alessandro hesitou por um instante, depois se ajeitou na cama, fechando os olhos. O silêncio tomou conta do quarto. Isadora observou o homem à sua frente. Mesmo ferido, mesmo exausto, ele ainda parecia forte, mas havia algo novo ali, uma rachadura em sua armadura. E Isadora sabia que, se quisesse encontrar uma forma de sair daquela prisão, precisava entender quem realmente era Alessandro Montenegro. E mais importante, precisava descobrir até onde ele iria para protegê-la ou destruí-la. O relógio sobre a mesa de cabeceira marcava 3 da manhã. Isadora estava sentada na poltrona ao lado da cama, os olhos fixos em Alessandro. Ele dormia profundamente, o peito subindo e descendo em um ritmo pesado. Seu rosto, sempre rígido e inabalável, agora parecia mais humano, mais real. Aquela era a primeira vez que ela o via vulnerável. O homem que a atormentava, que a tratava como um fardo, agora estava ali, machucado, inconsciente, entregue à própria fraqueza. E por mais que soubesse que não deveria, Isadora sentiu um nó apertar seu peito. Ódio e compaixão brigavam dentro dela. Não podia esquecer o que Alessandro fez. Não podia esquecer que ele a mantinha ali contra sua vontade, que ele a via como uma peça de vingança. Mas ao mesmo tempo não conseguia ignorar a dor que ele carregava. Ele perdeu a mulher que amava, e por mais cruel que fosse, ela agora entendia o motivo. Mas entender não significava aceitar. Ela não era culpada pelo que seu pai fez, e não pagaria por um crime que não cometeu. Respirando fundo, Isadora levantou-se da poltrona e caminhou até a porta. Precisava de um momento para si, para processar tudo. Mas quando abriu a porta para sair, deu de cara com 2 homens de terno preto parados no corredor. O choque percorreu seu corpo como eletricidade. "Senhora Montenegro", um deles falou, em um tom respeitoso, mas firme. Ela franziu o senho. "Quem são vocês?" "Estamos aqui para garantir a segurança do senhor Alessandro." Isadora sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Ele está bem. Não precisa de ninguém aqui." Os homens não se moveram. "Temos ordens para não deixá-la sair do quarto." A raiva cresceu dentro dela como um fogo furioso. "O quê?" "São ordens do senhor Alessandro." As palavras foram como uma bofetada. Mesmo ferido, ele ainda queria mantê-la presa. Mesmo depois de tudo, Alessandro continuava a controlá-la. A frustração tomou conta dela. Ela sentiu a mandíbula se travar, os punhos se fecharem ao lado do corpo. "Se eu quisesse fugir, já teria feito isso", rosnou. Os homens permaneceram imóveis. Isadora sabia que discutir seria inútil. Então, bufou, girou nos calcanhares e voltou para dentro do quarto, fechando a porta com força. O barulho fez Alessandro se mexer na cama. Ele abriu os olhos devagar, piscando algumas vezes antes de focalizá-la. "O que foi?" A raiva pulsava no peito de Isadora. "Você colocou seguranças na porta do seu próprio quarto para me impedir de sair?" Alessandro suspirou e passou a mão pelo rosto. "Não quero que você se meta em algo que não entende." "Ah, me desculpe, eu pensei que já estivesse completamente envolvida nisso", rebateu, cruzando os braços. "Afinal, sou sua esposa, não sou?" Alessandro se sentou devagar, colocando os pés no chão. O corte na lateral do abdômen ainda o fazia gemer de dor, mas ele manteve a expressão dura. "Isso não é brincadeira, Isadora." "E você acha que minha vida é o quê? Um jogo para você se vingar do passado?" Ele estreitou os olhos. "Você não entende nada. Então me faz entender." O silêncio preencheu o espaço entre eles. Alessandro sustentou o olhar dela por um longo momento, os olhos escuros como uma tempestade. Então, finalmente disse: "Alguém quer me matar." As palavras pairaram no ar, pesadas, perigosas. Isadora piscou, o coração disparado.
O quê? Alessandro se levantou, caminhando devagar até o frigobar no canto do quarto. Abriu a porta, pegou uma garrafa de água e tomou um gole antes de continuar. Não é de hoje. Eu já sabia que estavam me observando, esperando uma oportunidade para atacar, mas dessa vez chegaram perto demais. Isadora sentiu o estômago revirar. Você sabe quem foi? Ele negou com a cabeça. Não ainda, mas vou descobrir. Ela engoliu seco. Por mais que quisesse odiá-lo, por mais que quisesse se manter distante, não conseguia ignorar o medo que subia por sua garganta. Alguém queria Alessandro morto, e sendo sua esposa, mesmo que contra sua vontade, isso significava que ela também estava no meio da mira. Você acha que eu estou em perigo? Ele olhou para ela, e seu olhar suavizou apenas um pouco. Enquanto estiver perto de mim, sim. A confissão fez algo dentro dela se contorcer. E se eu for embora? Os olhos de Alessandro endureceram. Na mesma hora, isso não vai acontecer. Ela sentiu a frustração crescer novamente. Então você prefere me manter aqui, sabendo que eu posso ser um alvo? Ele se aproximou, a expressão carregada de uma intensidade sufocante. Prefiro te manter aqui porque, se alguém quiser te machucar para chegar até mim, eu preciso estar perto para impedir. Os olhos de Isadora se arregalaram. Então é isso? Você só quer me proteger porque me usar como vingança não faz sentido se eu morrer? Alessandro não respondeu. E o silêncio dele foi tudo o que Isadora precisava para entender a verdade. Ela se afastou, sentindo o coração pesar dentro do peito. Você realmente é um monstro. Dessa vez, Alessandro não negou. Ele apenas a observou sair do quarto e se trancar no banheiro, onde finalmente permitiu que as lágrimas que segurava há tanto tempo escorressem por seu rosto. A mansão Montenegro nunca pareceu tão sufocante. E agora, além de ser prisioneira de um homem que a odiava, era prisioneira do medo de algo muito pior. Alguém queria Alessandro morto, e se tentassem atingi-lo através dela, ela sabia que não teria saída. E madrugada avançava, mas Isadora não conseguia dormir. Sentada no chão frio do banheiro, abraçava os joelhos, o coração pesado. As lágrimas já haviam secado, mas a confusão dentro dela só aumentava. Alguém queria Alessandro morto. E por mais que ela tentasse se convencer de que não se importava, de que não era problema seu, uma voz incômoda dentro de sua mente sussurrava o contrário. Se Alessandro morresse, o que aconteceria com ela? Ela seria libertada? Ou acabaria sendo apenas mais um dano colateral? E pior do que isso, porque a ideia dele morrer a incomodava tanto. Ela odiava Alessandro, ou pelo menos queria odiá-lo. Mas ao vê-lo ali, ferido, vulnerável, algo dentro dela hesitou. Uma batida na porta a fez saltar de susto. Isadora! A voz de Alessandro. Ela respirou fundo, forçando-se a recuperar a compostura. Levantou-se devagar e abriu a porta. Ele estava parado ali, com a camisa parcialmente aberta, a atadura cobrindo o ferimento em seu abdômen. O rosto ainda estava pálido pelo cansaço, mas seus olhos estavam tão intensos quanto sempre. Você ficou tempo demais trancada aqui. Ela cruzou os braços, mantendo a expressão dura. Preciso da sua permissão até para ficar sozinha agora? Ele soltou um suspiro, massageando a têmpora. Não quero discutir com você. Ótimo, porque eu também não quero discutir com você. Isadora tentou passar por ele, mas Alessandro segurou seu braço, impedindo-a. O toque foi firme, mas não agressivo. Preciso que me ouça. Ela puxou o braço de volta, dando um passo para trás. O quê? Vai me dizer que eu tenho que ficar aqui, trancada, esperando que seus inimigos tentem te matar de novo? Ele não respondeu de imediato. Depois de um momento, Alessandro simplesmente disse: sim. Isadora sentiu o estômago revirar. Isso é loucura. Ele deu um passo à frente. É a única opção. Para você.
Ela apontou um dedo para ele, a frustração transbordando. Para mim, a única opção deveria ser fugir dessa maldita casa e nunca mais olhar para trás. Os olhos dele faiscaram com algo que Isadora não conseguiu decifrar. Você realmente acha que pode ir embora? O tom dele era um desafio. E naquele momento, Isadora percebeu que ele esperava que ela desistisse. Ele achava que ela já havia aceitado seu destino, mas estava enganado. No dia seguinte, Isadora acordou com um único pensamento: sair daquela casa. Ela passou o dia observando a rotina da mansão, memorizando os horários dos empregados, os caminhos pelos corredores. Sabia que os seguranças estavam sempre por perto, mas havia momentos em que a vigilância era mais relaxada. Esperou até o cair da noite. Quando teve certeza de que Alessandro estava no escritório, reuniu coragem. Saiu do quarto com passos leves, respirando fundo para manter a calma. Desceu as escadas devagar, os olhos atentos a cada detalhe. Se conseguisse chegar ao jardim, teria uma chance. Mas ao virar o corredor, indo a algum lugar, o coração de Isadora disparou. Ela girou nos calcanhares e deu de cara com Alessandro, parado a poucos metros de distância, os braços cruzados, a expressão impassível. Ele já sabia. Claro que sabia, ele sempre soube. Ela tentou esconder a frustração, mas Alessandro percebeu e sorriu. Um sorriso lento, perigoso. Você realmente achou que eu não saberia que você tentaria fugir? A raiva borbulhou dentro dela. Eu não sou sua prisioneira. Alessandro se aproximou lentamente, os passos calculados. Mas também não é livre, Isadora. Ela sentiu a respiração acelerar. O que você ganha me mantendo aqui? O que exatamente você quer de mim? Ele parou a centímetros dela. Quero que você entenda. Entender o quê? O olhar de Alessandro escureceu. Que você pertence a mim. O ar ficou pesado. Aquelas palavras fizeram algo dentro dela se revoltar, mas ao mesmo tempo despertaram algo que ela não queria admitir. Um arrepio, uma hesitação. Ela queria negar, queria gritar na cara dele que jamais pertenceria a ninguém. Mas Alessandro não lhe deu essa chance, porque no instante seguinte ele fez algo que Isadora jamais esperaria. Ele segurou seu rosto entre as mãos e a beijou. O beijo aconteceu antes que Isadora pudesse reagir. Os lábios de Alessandro tocaram os seus com firmeza, quentes e exigentes, mas sem pressa. Foi um choque tão grande que por um momento seu corpo congelou. Sua mente gritava para empurrá-lo, para fugir, para odiar aquilo. Mas seu corpo não respondeu como deveria. O calor do toque dele fez algo dentro dela estremecer. Os dedos de Alessandro seguravam seu rosto com firmeza, mas de um jeito que não a machucava. Pelo contrário, o contato era cuidadoso, como se ele estivesse testando seus limites, esperando para ver se ela recuaria. E quando Alessandro aprofundou o beijo, deslizando os lábios pelos dela com uma lentidão torturante, Isadora percebeu que não havia mais volta. Ela deveria afastá-lo, deveria odiá-lo, mas naquele instante, tudo o que conseguiu fazer foi sentir o gosto dele, a forma como seu corpo se moldava ao dela, como se de alguma maneira absurda sempre tivesse pertencido àquele momento. Seus dedos se fecharam contra o peito dele e Alessandro soltou um suspiro baixo, quase como um aviso. Sua outra mão deslizou lentamente pela curva da cintura de Isadora, puxando-a um pouco mais para perto. Foi o suficiente para quebrar o encanto. A realidade voltou como uma onda fria, afogando-a. Ela o odiava. Ele era seu carcereiro, e isso não deveria estar acontecendo. Com um sobressalto, Isadora empurrou Alessandro com força. Ele recuou alguns passos, a respiração irregular, mas não pareceu surpreso com a reação dela. Isadora levou a mão aos lábios, os olhos arregalados.
o peito subindo e descendo. O que você pensa que está fazendo? Sua voz saiu trêmula, mas não soube dizer se era por raiva ou por algo pior. Alessandro a encarou por um momento, a mandíbula tensa, os olhos ainda carregados daquela escuridão que fazia seu estômago se revirar. Eu deveria estar perguntando o mesmo para você, ele disse a voz rouca. Você me beijou e você correspondeu. O coração de Isadora pulou no peito. Ela abriu a boca para negar, para gritar que ele estava errado, mas nenhuma palavra saiu, porque ele não estava errado. E ela odiava isso. Vá para o inferno, Alessandro. Ela girou nos calcanhares e subiu as escadas quase correndo, sentindo seu corpo ainda quente, ainda afetado por algo que não deveria ter acontecido. Ela se trancou no quarto, ofegante, o gosto do beijo ainda em seus lábios. Aquilo não poderia acontecer de novo. Não poderia. Mas no fundo, Isadora sabia que já havia passado do ponto de retorno. E Alessandro sabia disso também. No dia seguinte, Isadora evitou Alessandro a todo custo. Ficou trancada no quarto até que tivesse certeza de que ele havia saído para resolver seus negócios. Só então desceu para tomar café. Mas Luísa, a empregada que sempre lhe trazia comida, percebeu algo de errado. Você está pálida, senhora. Está se sentindo bem? Isadora pegou a xícara de chá com dedos trêmulos. Estou bem, Luísa. A mulher hesitou, como se quisesse dizer algo, mas se conteve. Isadora, por outro lado, sentia que estava sufocando. O beijo de Alessandro havia bagunçado tudo. Ela deveria estar focada em fugir, deveria continuar odiando-o, deveria manter sua postura. Mas agora ele havia colocado algo mais entre eles. E o pior de tudo, ela sabia que aquele beijo não fora apenas um impulso momentâneo. Havia algo a mais, algo que Alessandro não queria admitir, algo que ele estava tentando esconder tanto quanto ela. Naquela noite, Alessandro voltou tarde. Isadora estava no quarto, já vestida para dormir, quando ouviu vozes no corredor. Curiosa, se aproximou da porta e a abriu uma fresta. Do lado de fora, Alessandro estava conversando com um homem de meia idade, de terno bem cortado e expressão séria. Eu avisei que isso iria acontecer, disse o homem. Não foi uma tentativa de assassinato, foi um aviso, respondeu Alessandro. Você tem certeza? Alessandro ficou em silêncio por um instante. Não, o homem suspirou e passou a mão pelo cabelo. Alessandro, quem quer que tenha feito isso, tentou te pegar no seu momento mais vulnerável. Se conseguiram chegar tão perto, significa que há alguém dentro da sua casa que está passando informações. Isadora prendeu a respiração. Alguém dentro da mansão estava traindo Alessandro. O homem continuou. Você precisa reforçar a segurança e precisa decidir logo o que vai fazer com sua esposa. Isadora sentiu o coração disparar. Alessandro respirou fundo e então disse algo que a fez congelar. Eu já tomei minha decisão. O homem franziu o senho. E qual seria? Alessandro não respondeu de imediato. Ele passou a mão pelo rosto, claramente exausto. Então, com um tom baixo, quase como um segredo, ele disse: Eu não posso deixá-la ir. Isadora sentiu um arrepio subir por sua espinha. Ela se afastou, devagar da porta, o coração disparado. O que aquilo significava? Por que ele não podia deixá-la ir? Era apenas por vingança? Ou havia algo mais? Ela não sabia. Mas uma coisa era certa. Aquele beijo mudou tudo. E agora ela não sabia mais se queria fugir ou se queria entender o que realmente havia por trás da frieza de Alessandro Montenegro. Isadora fechou a porta com cuidado, encostando-se contra a madeira fria. Seu coração batia tão rápido que parecia prestes a explodir. Eu não posso deixá-la ir. As palavras de Alessandro ecoavam em sua mente como um trovão, trazendo mais perguntas do que respostas. Ele não podia deixá-la ir. Por quê? Era só pela vingança?
Pela obsessão em vê-la pagar por algo que ela nem sabia até poucos dias atrás? Ou havia algo mais? Ela deslizou para o chão, os joelhos dobrados contra o peito. Aquela casa estava se tornando sua prisão. Mas o pior de tudo era perceber que, aos poucos, estava se tornando também seu labirinto. E Alessandro era o enigma no centro dele. Na manhã seguinte, Isadora tomou banho, vestiu-se e desceu para o café. Seu corpo ainda sentia o resquício do beijo da noite anterior, e isso a irritava mais do que qualquer outra coisa. Ela queria apagar aquele momento, queria fingir que nunca aconteceu, mas seu próprio corpo atraía. Assim que entrou na sala de jantar, sentiu o ar ficar mais pesado. Alessandro já estava lá, sentado à cabeceira da mesa, tomando café e lendo um jornal. Parecia relaxado, mas Isadora sabia que nada em Alessandro Montenegro era relaxado. Ele era um homem feito de aço e tudo nele era calculado. Quando ela puxou a cadeira e se sentou, ele sequer levantou o olhar. Você ouviu minha conversa ontem à noite? Isadora engoliu seco. Ele não perguntou, ele afirmou. Ela ajeitou o guardanapo no colo, tentando manter a compostura. Se não quer que eu ouça, pare de falar tão alto. Finalmente, ele ergueu os olhos para ela. Os olhos escuros a perfuraram como lâminas. Eu não vou te deixar ir, Isadora. Seu estômago se revirou, mas ela manteve a expressão firme. Você não tem esse direito. Ele pousou a xícara no pires com calma. Tenho. Por quê? Alessandro se recostou na cadeira, analisando-a. Eu poderia dizer que é porque você é minha esposa, porque temos um contrato, mas isso seria uma mentira. Isadora se inclinou levemente para a frente. Então diga a verdade. Os olhos dele brilharam com algo perigoso. A verdade é que você está envolvida nisso agora. Ela sentiu um arrepio na espinha. Envolvida no quê? Em tudo. Ele se levantou, caminhando lentamente ao redor da mesa. Quem tentou me matar sabe que você está aqui, e sabe que, se quiser me atingir, pode usar você. Os pelos do braço de Isadora se arrepiaram. Então eu sou apenas um escudo para você? Ele parou atrás dela, tão perto que sua presença queimava. Você é mais do que isso. A voz dele era baixa, carregada de algo que ela não conseguiu decifrar. Ela fechou os olhos por um instante, tentando recuperar o controle de sua própria respiração. E o que eu sou, Alessandro? Silêncio. Ele não respondeu, e isso a deixou ainda mais confusa. Mais tarde, naquele dia, Isadora estava na biblioteca, tentando se distrair, quando Luísa entrou, apreensiva. Senhora, tem um homem no portão. Ele disse que precisa vê-la. Isadora franziu o senho. Quem? Ele disse que se chama Renato. Seu coração deu um salto. Renato era um amigo próximo de sua família, um dos poucos que restaram depois da ruína de seu pai. Ela se levantou depressa. Onde ele está? Alessandro ordenou que os seguranças não deixassem ninguém entrar sem sua permissão. Eu quero vê-lo. Luísa hesitou. Senhora. Me leva até lá, Luísa. A empregada olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava observando, e então assentiu. Venha. As duas saíram da biblioteca e caminharam pelos corredores, atravessando o jardim até o grande portão de ferro da mansão. Lá estava Renato do outro lado, vestindo um terno escuro e com uma expressão carregada de preocupação. Assim que a viu, ele se aproximou. Isadora! Graças a Deus! Ela segurou nas grades do portão. O que você está fazendo aqui? Renato olhou ao redor antes de responder. Você precisa sair daí. Agora, o frio subiu pela espinha de Isadora. Do que você está falando? O seu pai, ele me mandou aqui. Ela sentiu o estômago revirar. Meu pai? Ele descobriu algo, Isadora, sobre Alessandro, sobre a morte de Ana Paula. Seu coração quase parou. O quê?
Renato olhou mais uma vez ao redor, como se tivesse medo de estar sendo observado. Teu pai jura que não foi ele quem causou o acidente. Ele diz que alguém mexeu nos freios do carro dele naquela noite. Os olhos de Isadora se arregalaram. O quê? Ele acredita que foi uma armação, que alguém queria incriminá-lo. O mundo de Isadora girou. Por toda a sua vida, Alessandro a fez acreditar que seu pai era o culpado pela morte de Ana Paula. E agora, Renato estava ali, dizendo que aquilo poderia ter sido planejado, que alguém quis que Ana Paula morresse. Renato, você tem certeza disso? Seu pai está disposto a falar com você, mas você precisa sair daí. Isadora abriu a boca para responder, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, um clique metálico ecoou pelo ar. Ela se virou devagar. E lá estava Alessandro. A poucos metros de distância, com uma arma na mão. O olhar dele não era de fúria, era de algo muito pior. Era de traição, decepção. E Isadora soube naquele instante que algo dentro dele havia se quebrado. Ele achava que ela estava tentando fugir. E dessa vez não havia desculpas. Entre, ordenou, a voz baixa e letal. Alessandro, agora Isadora... Seu coração martelava no peito. Ela olhou para Renato, que parecia prestes a avançar contra o portão, e depois voltou o olhar para Alessandro. Por um segundo ela viu a dor ali, viu que ele não queria fazer isso, mas ele já tinha sido traído antes. E agora ele acreditava que estava sendo traído de novo. Isadora não teve escolha, deu um passo para trás e entrou. Alessandro fechou o portão atrás dela com um estrondo. Você fez sua escolha. Ela sentiu um nó apertar sua garganta. Não era o que você está pensando. Não fale mais nada. Ele guardou a arma no coldre dentro do paletó e caminhou para dentro da casa. Isadora ficou ali, parada, sentindo o peso de tudo desabar sobre ela. Agora, Alessandro não confiava mais nela. E um homem como ele, quando se sentia traído, se tornava mais perigoso do que nunca. O silêncio dentro da mansão Montenegro era esmagador. Isadora caminhava atrás de Alessandro, seus passos apressados tentando acompanhar os dele. Alessandro, me escuta, pediu sua voz tremendo. Ele não parou, não olhou para trás. A única resposta que ela teve foi o som de seus sapatos ecoando pelos corredores de mármore. Quando chegaram ao escritório, Alessandro abriu a porta e entrou sem cerimônia. Isadora seguiu atrás, mas assim que passou pelo batente, ele girou nos calcanhares e fechou a porta com força, trancando-a. O estrondo fez seu coração saltar. Você mentiu para mim. A voz dele era baixa, mas carregada de uma fúria contida. Isadora balançou a cabeça. Não, eu não menti. Você tentou fugir. Ela fechou os olhos por um instante, tentando controlar a tempestade dentro de si. Eu não ia fugir, Alessandro. Renato veio até aqui porque tem informações sobre o que aconteceu com Ana Paula. Finalmente, ele a olhou, e os olhos de Alessandro estavam frios como gelo. E você acha que ele está dizendo a verdade? Você não quer saber? Ele soltou uma risada sem humor. E você quer me dizer que, de repente, seu pai virou um homem inocente? Eu não sei. Ela passou a mão pelos cabelos, sentindo a frustração queimar por dentro. Mas não acha que vale a pena investigar? Você passou anos me culpando por algo que talvez tenha sido uma armação. Alessandro ficou em silêncio. Por um momento, ela achou que suas palavras haviam quebrado aquela barreira de ódio entre eles. Mas então, ele caminhou até a mesa e pegou um copo de uísque, girando o líquido âmbar antes de tomar um gole. Você não entende, Isadora. Então me faz entender. Ele pousou o copo sobre a mesa e finalmente ergueu o olhar. Eu passei anos vivendo para um único propósito. Ela prendeu a respiração. Vingança. Sim. Alessandro assentiu. E agora você quer me dizer que tudo o que eu construí foi baseado em uma mentira?
Isadora se aproximou, a raiva e a dor misturadas dentro dela. Você acha que eu faria isso se não fosse sério? Alessandro sustentou o olhar dela e pela primeira vez hesitou. Se eu te deixar ver seu pai, você vai embora? A pergunta pegou Isadora de surpresa. Ela abriu a boca, mas não soube o que responder. E Alessandro percebeu. Ele riu, um som baixo, quase triste. Você nem sabe mais o que quer. Ela sentiu um nó apertar sua garganta. Ele estava certo. Ela queria a verdade. Mas queria ir embora? Ela achava que sim. Mas então por que aquele pensamento fazia seu peito doer? Eu quero a verdade, disse, sua voz mais baixa. Só isso. Alessandro ficou em silêncio por um longo momento. Então, sem dizer nada, caminhou até a mesa, pegou um telefone e discou um número. Marque um encontro com Fernando Vasconcelos, ordenou. Isadora prendeu a respiração. Ele estava falando de seu pai. Quando desligou, Alessandro a encarou. Você tem sua chance. Vamos descobrir a verdade. A esperança brotou no peito de Isadora, mas algo no olhar de Alessandro a fez estremecer. Ele ainda não confiava nela. E se a verdade não fosse o que ele queria ouvir? Ela sabia que poderia estar caminhando para um destino muito pior. 2 dias depois, Alessandro levou Isadora para um local afastado. Era uma casa grande, elegante, mas discreta. Os seguranças de Alessandro estavam espalhados ao redor, vigiando cada entrada. Quando entraram, Isadora viu seu pai sentado em uma poltrona de couro. Ele estava mais magro, mais velho, e seus olhos carregavam um peso que ela nunca tinha visto antes. Filha, ele se levantou. Papai. Ela deu um passo à frente, mas Alessandro segurou seu braço. Primeiro, eu quero respostas, disse ele. Seu pai suspirou e se sentou novamente. Eu juro que não matei Ana Paula. Alessandro cruzou os braços. O carro que bateu no dela era seu. Sim, mas eu não estava bêbado, como disseram. Eu estava dirigindo normalmente até que percebi que algo estava errado. O freio falhou. Isadora sentiu um arrepio subir pela espinha. Você nunca disse isso antes. Fernando abaixou a cabeça. Quem acreditaria em mim? Alessandro estava imóvel. Você tem alguma prova? Não, mas descobri algo recentemente. Ele tirou um envelope do bolso e o entregou a Alessandro. Alessandro pegou o papel e abriu devagar. O que ele viu fez sua expressão mudar. Seus olhos, sempre inabaláveis, se arregalaram. Isadora viu a mão dele apertar o papel. Isso é uma brincadeira? Fernando balançou a cabeça. Você sabe que não é. Isadora não conseguia ver o que estava no papel. O que é isso? Alessandro ficou em silêncio por um longo momento. Então, ele olhou para Isadora. E o que ela viu ali fez seu sangue gelar, dor, raiva e algo que parecia muito próximo ao desespero. Ele jogou o papel sobre a mesa. Isadora pegou com mãos trêmulas e leu. Seu coração parou. O documento era um laudo técnico, um relatório de perícia sobre o carro de seu pai. Alguém havia sabotado os freios. O acidente foi planejado. E, no final do relatório, havia um nome. O nome da pessoa que mandou sabotar o carro. Quando Isadora leu, sua visão ficou turva. Ela olhou para Alessandro. Ele olhava para o chão, os punhos cerrados. E então ele sussurrou. Não pode ser o nome no papel. O responsável pela morte de Ana Paula não foi Fernando Vasconcelos. Foi alguém muito pior. Alguém que Alessandro jamais imaginaria. Alguém que estava perto dele esse tempo todo. O verdadeiro assassino de Ana Paula era... O mundo de Alessandro desabou. O nome no laudo era um fantasma de seu passado, um pesadelo do qual ele nunca suspeitou. Ele sentiu o estômago revirar, os dedos apertando o papel até amassá-lo. Sua respiração estava pesada, descompassada. Isadora observava cada movimento dele, sentindo a tensão se espalhar no ar como eletricidade antes da tempestade. Alessandro, sua voz saiu baixa,
quase um sussurro. Mas ele não a ouviu. Os olhos de Alessandro estavam presos ao nome no relatório, como se fosse uma sentença de morte, e de certa forma era. O verdadeiro responsável pela morte de Ana Paula era Otávio Montenegro, seu próprio tio. Isso é mentira. A voz de Alessandro era fria como aço. Seu pai, Fernando, balançou a cabeça. Eu queria que fosse. Isadora pegou os papéis e leu mais uma vez, sentindo o sangue gelar. Otávio Montenegro, irmão de Antônio Montenegro, pai de Alessandro. Um homem que sempre esteve à sombra do império da família, sempre servindo, mas nunca comandando. Ele nunca aceitou ser o segundo. Ele queria poder. E para isso, ele precisava destruir Alessandro. Ele queria acabar comigo. Alessandro murmurou, ainda processando. Sabotou o carro do pai de Isadora para que a culpa caísse sobre ele. Me fez acreditar que perdi Ana Paula por causa da família dela. A dor em sua voz era algo que Isadora nunca tinha ouvido antes. E seu coração se apertou. Ele conseguiu exatamente o que queria. Fernando continuou. Fez com que você se consumisse em ódio. Fez com que você perdesse anos da sua vida buscando vingança contra a pessoa errada. Alessandro se virou lentamente para Isadora. Os olhos dele estavam carregados de algo que ela nunca tinha visto. Culpa. Eu te destruí. Ele sussurrou. Ela engoliu seco. Você me machucou. Mas no fundo, acho que sempre soube que você também estava machucado. Ele fechou os olhos por um instante, a dor atravessando seu rosto como uma lâmina afiada. Então, de repente, abriu-os novamente. Ele ainda está aqui. Os olhos de Isadora se arregalaram. O quê? Otávio, ele está dentro da minha casa agora. O silêncio que seguiu foi carregado de perigo. Alessandro girou nos calcanhares e saiu do cômodo como um furacão. Isadora e Fernando foram atrás, o coração de ambos disparado. Eles sabiam que aquilo não terminaria bem. Ao entrar na mansão, Alessandro encontrou Otávio no escritório. O homem estava sentado calmamente, bebendo um copo de uísque, como se não houvesse nada errado no mundo. Mas quando levantou os olhos e viu Alessandro ali, soube que havia sido descoberto. E Alessandro? Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Você parece perturbado. Alessandro parou à sua frente, os punhos cerrados. Foi você. Otávio manteve a expressão neutra. Não sei do que está falando. Ana Paula, você a matou. O silêncio preencheu o cômodo. Otávio girou o copo em sua mão e soltou um pequeno suspiro. Ela não era o alvo. A raiva subiu pelo corpo de Alessandro como fogo. Você ia me matar. Não matar. Otávio corrigiu, tranquilo. Mas arruinar você. Colocar o peso da culpa sobre seus ombros. Eu sabia que, se Ana Paula morresse, você jamais seria o mesmo. Alessandro sentiu a mão tremer. Esse tempo todo, ele achou que sua dor vinha do destino cruel que o separou de Ana Paula. Mas agora, ele sabia a verdade. Foi tudo planejado. O sofrimento dele foi calculado. Ele virou-se de costas, passando as mãos pelo rosto, tentando controlar a raiva, tentando se impedir de fazer algo que não poderia desfazer. Foi nesse momento que Otávio se moveu. Rápido. Isadora viu primeiro. O brilho da arma sendo sacada da cintura de Otávio. Ela gritou, Alessandro, cuidado! Ele girou no mesmo instante. O tiro ecoou pelo escritório. Por um momento, Isadora achou que tudo tinha acabado. Mas então, Otávio caiu de joelhos. Seus olhos estavam arregalados. Sua mão tremia enquanto tocava a mancha vermelha que se espalhava por seu peito. Alessandro ficou parado, segurando sua própria arma. A expressão dele não era de raiva, era de libertação. Otávio tombou para o lado. O silêncio que seguiu foi pesado, definitivo. Era o fim.
Os dias que seguiram foram caóticos. Otávio Montenegro foi declarado morto. Sua tentativa de assassinato contra Alessandro veio à tona, assim como suas conexões com criminosos. A verdade sobre Ana Paula finalmente foi revelada, mas o estrago já tinha sido feito. Uma semana depois, Isadora estava no jardim da mansão quando Alessandro a encontrou. Ele estava diferente. Parecia cansado, como se anos de peso tivessem finalmente caído de seus ombros. "Você está livre", ele disse. Ela piscou. "O quê?" Ele passou a mão pelos cabelos, respirando fundo. "Eu nunca deveria ter te prendido aqui. Nunca deveria ter feito você pagar por algo que não fez." Ela ficou em silêncio. Ele engoliu seco. "Eu sinto muito." Aquelas palavras foram um choque. O grande Alessandro Montenegro pedindo desculpas. Isadora cruzou os braços, observando-o. "E agora?" Ele deu um pequeno sorriso, mas foi um sorriso triste. "Agora você pode ir." O peito de Isadora apertou. Ela queria aquilo, não queria. Ela olhou para a mansão, para Alessandro, para o homem que um dia foi seu carcereiro, mas que agora parecia perdido sem ela. E então, de repente, ela percebeu. Ela nunca quis fugir. Ela quis ser livre. Mas, de alguma forma, sua liberdade sempre a levou de volta para ele. Ela respirou fundo. "E se eu não quiser ir?" Alessandro ergueu os olhos, surpreso. "O quê?" Ela deu um passo à frente. "E se eu quiser ficar?" Ele ficou em silêncio. Por um momento, tentando entender se estava ouvindo certo. "Depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que passamos", ela corrigiu. E então, pela primeira vez, Alessandro Montenegro pareceu humano. Pareceu um homem que poderia amar de novo. E ela sabia que ele precisava dela tanto quanto ela precisava dele. Ele segurou seu rosto entre as mãos, os olhos escuros brilhando. "Você tem certeza?" Ela sorriu, um sorriso de quem finalmente encontrou seu lugar. "Tenho." Dessa vez, quando Alessandro a beijou, não havia dor, não havia vingança. Apenas dois corações que, apesar de tudo, se escolheram no fim. E dessa vez, foi por amor. Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário abaixo. Queremos saber sua opinião. O que você faria no lugar de Isadora? Não esqueça de compartilhar essa história emocionante com seus amigos e se inscrever no canal para mais tramas envolventes como essa. Sua participação faz toda a diferença.